Povo abençoado, a paz do Senhor, aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo e irmão em Cristo, pregador Robertson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula da lição da Casa dos Adultos. Eu quero te convidar a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com os amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos agora na lição de número 4, que tem como tema a construção do templo enfrentou oposição. O nosso texto áureo está em Neemias capítulo 4, versículo 6, que vai dizer: Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A nossa verdade prática, ou verdade a ser praticada, vai dizer que se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A nossa leitura bíblica em classe vai estar em Esdras, capítulo de número 4, versículo 7, versículo 9, do versículo 11 ao versículo 13, versículo 15, versículo 16 e dos versículos 21 ao 24. Aqui eu sempre deixo aquela velha recomendação, né? Faça esse momento de leitura juntamente com a sua turma, de forma coletiva, em forma de revezamento. É um momento a qual eles aguardam muito, e é importante também com que você, meu amigo professor, incentive eles ao hábito da leitura da palavra de Deus, para que eles possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. É importante lembrar também que nós estamos estudando a lição do terceiro trimestre de 2020, é uma lição especial que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise. Revista essa que já foi comentada em 1993 pelo missionário Eurico Bergstein, e quando estudamos essa lição, a cada aula nós podemos ver que ela é muito atual, que fala com nós nos dias de hoje e apresenta as necessidades que nós precisamos aplicar em nossa vida nesses tempos tão difíceis. A nossa lição ela contém alguns objetivos, um objetivo geral e um objetivo específico para cada tópico sendo apresentado. Como a nossa lição de hoje ela tem 4 tópicos, nós teremos um objetivo geral e 4 tópicos específicos. O geral é justamente mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. E os específicos, o primeiro é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. O segundo é saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. O terceiro é explicar a falta de resistência dos judeus. E o quarto é discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Meus amados, nós precisamos entender a respeito dessa lição, guardarmos essa palavra em nosso coração e aplicarmos na nossa vida para que possamos realmente viver uma vida cristã vitoriosa. O legal dessa lição também é que ela nos permite dar continuidade ao contexto. O contexto dessa vai ser a continuidade do contexto das lições anteriores. Estamos ali falando a respeito do povo que voltou do cativeiro e de como foi o andar da carruagem para que se chegasse até onde nós estamos hoje, que é justamente a construção do templo. Nós podemos ver então desde a primeira lição que após Daniel ele ter lido então o livro do profeta Jeremias, ele constatou que realmente o tempo de cativeiro, 70 anos a qual eles deveriam ficar na Babilônia, estava se findando. E Daniel então foi despertado por Deus a buscar em oração. Daniel orou, jejuou, se humilhou na presença de Deus, clamando por um despertamento espiritual, porque ele olhava o que estava acontecendo e não conseguia ver as coisas se encaminhando para que aquilo se cumprisse. Então Daniel orou ao Senhor para que o Senhor lhe desse um despertamento espiritual para aquele povo todo e as coisas passassem a se encaminhar para o cumprimento. E Deus então despertou o rei Ciro, o coração do rei Ciro, o rei da Pérsia, era o rei que estava ali sob o domínio daquele povo naquele momento. E nós podemos ver que Ciro então acaba reconhecendo que foi Deus quem colocou as nações na mão dele.
para que a vontade de Deus fosse feita através disso. E Ciro faz um decreto, onde esse decreto ele não apenas libera o povo de Israel para voltar para a sua terra, mas também dá prioridade para que o templo, a casa de Deus, volte a ser reconstruída em Jerusalém. Então Ciro libera esse povo, além de permitir com que o povo reconstrua a casa. Ciro também ainda se propõe a dar condições, ou seja, dar subsídios, ajudar no que fosse preciso para que a casa de Deus fosse construída, até mesmo na parte financeira, que era algo que era necessário que acontecesse. É importante entender que Israel estava desolada, Israel estava destruída devido à guerra e estava abandonada quando o seu povo foi para o cativeiro. Então Ciro é alguém que dá condição para que esse povo volte e reconstrua não apenas a sua cidade, mas prioritariamente a casa do próprio Deus. Então Ciro dá subsídios para eles quanto a isso. Nós vemos então que daí então eles voltam para Israel. E chegando lá em Israel, eles começam então a construir as suas casas, né? Eles começam então a fazer o que a cidade voltasse a ser habitável por eles. E vemos também então que Deus agora a partir de um certo tempo, despertou também o povo, no caso os líderes, né, os sacerdotes, os levitas e dos chefes da tribo e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem a casa do Senhor. Nós vimos a respeito na lição passada que no sétimo mês, quando os israelitas já estavam ali estabelecidos em suas cidades, em suas casas, montando ali sua habitação, todo o povo se reuniu em Jerusalém com o seu propósito. Agora em unidade o povo se reúne ali na cidade, né, com apenas um propósito. Isso é importante nós entendermos o poder da unidade e o poder que a unidade ela faz, que eles queriam justamente apresentar holocaustos conforme a instrução da lei de Moisés, o homem de Deus. Eles queriam voltar a prestar o seu culto a Deus como era. Eles sentiam falta da presença de Deus entre eles, né? Sabiam que Deus estava guardando eles, sabia que Deus havia livrado eles agora do cativeiro, mas eles queriam voltar a prestar o seu culto a Deus, prestar os seus sacrifícios a Deus, assim como prescrevia justamente a lei de Moisés. Então eles reconstruíram o altar no mesmo lugar, ou seja, no lugar original. Assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Então eles renovaram o altar, né? Eles sentiam falta do culto e era necessário com que o altar fosse apresentado. Eles entendiam que Deus havia colocado eles ali e que eles deveriam voltar a prestar o culto. Eles sentiam falta da presença de Deus, eles sentiam falta desse contato, desse cuidado de Deus com eles e justamente desse relacionamento com Deus. É necessário com que a gente renove nosso altar para que voltamos a ter intimidade, ter um relacionamento direto com Deus. Era o Deus de Israel, eles buscavam, eles sentiam falta disso. O tempo que eles estiveram no cativeiro era o que? Era consequência da desobediência deles justamente quanto a esse Deus. E lá no cativeiro Deus trabalhou no coração deles, livrou eles daquela questão que eles estavam da idolatria, sendo influenciados por outras nações. E no cativeiro Deus trabalhou no meio do seu povo. Desde então o povo de Israel nunca mais foi um povo idólatra e se voltou-se exclusivamente para Deus. Glória a Deus por isso. Então eles renovam o altar, agora voltam então a prestar o seu culto a Deus, a fazer os sacrifícios conforme a lei dissesse com que eles fizessem, prescrevia com que eles fizessem. Então agora a vida espiritual havia sido retomada. Eles voltaram a ter o culto, voltaram a ter uma vida espiritual retomada, assim como estava prescrito na lei de Moisés. Agora somente esperavam um momento de reedificar o templo. Estavam ansiosos esperando esse momento justamente de edificar o templo. E é neste contexto que nós agora vamos dar entrada justamente ao tópico de número 1. Meus amados, agora o tópico de número 1 tem como tema: os alicerces do templo são lançados, né? E o subtópico 1, o lançamento dos alicerces foram celebrados com uma solenidade. Aqui na pequena introdução do tópico 1 vai dizer assim: depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo Ciro, rei da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Meus amados, então eles já tinham renovado o altar, agora eles esperavam então com que chegasse
o material para poder reconstruir o templo, eles estavam ansiosos para que isso pudesse acontecer. E vemos também que a construção do templo começou justamente durante o segundo mês do segundo ano que eles já estavam habitando ali em Jerusalém. Então no segundo mês do segundo ano chegou-se então o material para que eles pudessem então recomeçar, recomeçar a obra do templo ali. E é interessante que todos os que vieram do exílio, como eles estavam em unidade também para prestar o culto, eles também estavam ali em unidade para começar essa grande obra. Eles estavam ansiosos para que isso pudesse acontecer. E vemos que quando os construtores eles terminaram os alicerces do templo do Senhor, eles realizaram uma grande e linda cerimônia de louvores e ações de graças, e entoaram um cântico. Imagina só, eles estavam ansiosos para poder agora ali ver o templo, a casa de Deus sendo construída dentre eles. Era uma realização, era uma promessa sendo cumprida para aquele povo. Então eles estavam muito alegres. Então durante o segundo mês do segundo ano que já estavam ali, os materiais chegaram, eles começaram ali então a lançar os alicerces. Então quando eles acabaram de lançar os alicerces do templo ali, que é a base, eles montaram a base, voltaram às suas bases ali, firmaram seus alicerces naquele lugar. E o que acontece? Há uma grande alegria, eles fizeram uma grande cerimônia a partir dali. Os levitas estavam preparados, os sacerdotes, né? Só que aqueles dos mais antigos, né, os chefes dos levitas, os pais das tribos, aqueles dos mais velhos, eles naquele momento, ao olhar para aqueles alicerces, eles lembraram do antigo templo. O templo de Salomão, aquele templo glorioso que era, aquele templo que fazia com que reis e rainhas de várias nações vinham ali e contemplavam não apenas o templo, como o próprio palácio do rei. Quando eles olham para aquele templo ali, para os alicerces, eles começam a chorar, lembrando do passado, do templo antigo e de quão glorioso aquele templo era, né? E claro, esse templo ele era um pouco mais reduzido, não tinha todo o esplendor que tinha no templo de Salomão, e isso fez com que eles caíssem em lágrimas. Mas ao mesmo tempo com que os antigos choravam, ali, nós também podemos ver com que os jovens se alegravam, porque estavam ali agora participando da obra de Deus e vendo essa promessa sendo cumprida, e eles sendo participantes do crescimento dessa grande obra. Os jovens se alegravam. E a Bíblia vai dizer então que justamente quando os choros, eles choravam em alta voz, os mais antigos, e a gritaria, a euforia dos mais jovens, isso fez com que as nações vizinhas, com que os povos vizinhos ouvissem aquela grande cerimônia. Isso realmente aconteceu. Foi durante esse episódio mais ou menos que a gente vê o que o profeta Ageu ele diz, né? Ele que é contemporâneo dessa história, diz para o povo, para consolar os mais antigos, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, né? Eles estavam ali então, os mais antigos, preocupados com a glória do templo de Salomão, que era muito maior, era mais esplendoroso, tinha muito mais riquezas, né? Estavam olhando para aquilo que era material, que agora seria um pouco mais humilde, mas mesmo assim era a casa de Deus. E Ageu então diz, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E nós sabemos e entendemos depois que isso se cumpriu devido ao fato de que o próprio Filho de Deus, a presença de Deus, esteve ali presente e encarnada. Não agora através de uma arca, mas agora pela própria presença. O próprio Deus colocou os seus pés ali dentro daquele lugar sagrado. Glória a Deus. Nós também podemos ver então que eles entoavam cânticos de louvor. Eles entoavam cânticos de louvor, e um desses cânticos dizia mais ou menos assim: Ele é bom, estavam animados, felizes, Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então ali eles viram ali o amor de Deus, a presença, o cuidado de Deus entre eles, enquanto eles estavam fazendo a obra, se alegraram durante aquele momento do alicerce. E todos que assistiram ao lançamento dos alicerces expressavam com tanto alegria e júbilo que suas vozes se ouviam de muito longe. Como eu já disse antes, então os povos, as nações vizinhas, ouviram aquela grande cerimônia, ouviram aquela grande festa acontecendo. Muitos dos sacerdotes, como eu disse antes ali, tinham esse probleminha ali de chorar quando se olhavam para trás. Nós precisamos entender, meus amados, que nós temos que olhar para frente para que nós possamos avançar, porque Deus tem cuidado de nós em tudo. Nós temos uma questão importante sim no fato de se olhar para trás,
Vivemos um tempo onde a gente acaba observando uma pequena degradação a respeito do culto. Quando a gente olha uns 30, 40 anos atrás da história da igreja, nós vemos também que os cultos pareciam ser mais gloriosos, não tinham que as ornamentações que tem hoje, as coisas que tem, mas o que os milagres aconteciam, havia uma maior frequência, né, justamente do batismo no Espírito Santo, e os frutos eram mais evidentes ainda na vida dos crentes. E hoje em dia nós precisamos ver nesse ponto, nesse sentido, que nós precisamos voltar à verdadeira adoração, mas não se importando ali realmente com as coisas materiais. A gente vai ver um pouquinho sobre isso também em outras lições, que a própria lição da EBD desse trimestre vai estar falando um pouco mais. A gente vai ver também aqui, né, que no tópico de número 2, que é um tópico bastante importante com que a gente se aplique, principalmente nós, a igreja de hoje, dos assembleanos, onde vai falar um pouquinho de nós e da nossa própria história. O tópico 2 vai dizer a respeito da reedificação do templo. E vai dizer assim, o subtópico 2: a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Então nós sabemos que se aconteceu a reedificação é porque Deus despertou então aquele governante, o Ciro, rei da Pérsia, para que pudesse então fazer um decreto, liberasse esse povo e desse condições para que isso pudesse acontecer. Então Deus muitas vezes usa até mesmo um pagão, usa aquele que não conhece a Deus de uma forma íntima para que pudesse então cumprir os seus propósitos para o seu povo. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, agora aqui fala de nós, que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Meus amados, então aqui em 1911 nós sabemos a nossa história, a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que através de dois missionários, Daniel Baird e Gunnar Wingren, vêm para o Brasil através de uma visão que tiveram, a qual Deus envia eles a Belém do Pará. Eles haviam passado aquele lindo momento que veio proveniente do que aconteceu na Rua Azusa, daquela grande avivamento, a qual foram cheios do Espírito Santo de Deus, tiveram esse encontro, esse derramamento do Espírito Santo de Deus em sua vida, e agora eles vêm para o Brasil e traz o movimento pentecostal para cá. Isso é importante dizer. E quando eles trouxeram isso, né, uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus aconteceu. Nós podemos ver isso ser simbolizado justamente em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, onde nós entendemos que assim diz Paulo: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Agora, o próprio Deus ele habita não apenas, não mais em lugares materiais, em templos feitos por mãos humanas, mas agora ele passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Nós passamos a ser o templo de Deus. Se os israelitas eles se alegraram pelo fato de estar construindo aquele templo material, imagina agora nós, como nós devemos nos alegrar pelo fato agora de nós sermos templos de Deus, de nós sermos casa de Deus, termos a presença de Deus habitando dentro de nós através do seu Espírito Santo. Isso é legal. E a igreja de Deus é um mistério porque não pode ser compreendido pelo homem natural. Essa questão da igreja, se nós sermos a habitação de Deus, o homem natural não consegue compreender. Aquele que é da carne, aquele que é carnal, não consegue compreender as coisas espirituais. Apenas aquele que nasceu do Espírito compreende os planos divinos e os propósitos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar o que diz o Espírito. Talvez, quem sabe, você que já aceitou a Cristo, você sabe que antes de entregar a sua vida para Jesus, você tinha uma maior dificuldade de entender as coisas de Deus. Na verdade, você não entendia muito bem as coisas de Deus nesse ponto. Justamente porque a gente muitas vezes tentava até mesmo buscar, ler a palavra, compreender, mas não tínhamos o discernimento, nós não tínhamos um entendimento que nós temos hoje. Fazíamos coisas que hoje nós entendemos que era pecado,
mas que antes nós achávamos que era algo normal, que não tinha maldade nenhuma, que Deus, para Deus tanto fazia. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento, nos dá discernimento para entender que isso realmente não agradava a Deus. Mas além disso, esse mesmo Espírito Santo de Deus, quando nós nascemos agora do Espírito, ele nos faz entender realmente as coisas espirituais. E entendermos também que em tudo há um propósito de Deus e que Deus está sob o controle de qualquer situação. Deus nunca perdeu o controle de nada. Esse momento a qual nós estamos passando, que é um momento difícil inclusive, Deus está no controle, Ele tem um propósito com tudo isso. Nós temos que buscar através da oração, com que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento, qual que são o propósito de Deus para que tudo isso venha acontecer. Então vai dizer também a lição, né, que o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Jesus, ele disse justamente lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né, que ele quer pessoalmente edificar a sua igreja. E assim ele fez. Jesus está ali naquele momento, a qual ele está com seus discípulos, ele tem uma conversa, ele tem um diálogo com Pedro. Pedro revela que Jesus Cristo ali, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus acaba ali dizendo que realmente foi pelo Espírito, o Espírito Santo ali que deu a ele essa revelação. Logo em seguida, nesse diálogo, nós podemos ver então que Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que interessante esse diálogo. Ele diz para Pedro, olha, Pedro significa pedra, fragmento de pedra. Ele diz, tu és Pedro, tu és um fragmento de pedra, mas sobre essa pedra, essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Então sobre essa verdade, a igreja de Deus foi edificada. A partir dessa verdade, de que Jesus ele é a rocha, de que Jesus é a pedra fundamental da igreja, a igreja nasceu, a igreja foi criada. Então assim Jesus, ele cumpriu aquilo com que ele disse, ele cumpriu justamente aquilo conforme a palavra de Deus. Então Jesus, o Espírito Santo ele quer nos salientar que Jesus Cristo em pessoa quer edificar a igreja. E uma segunda verdade que nós podemos ver aqui na lição é que o Espírito Santo quer gerar sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. O Espírito Santo quer nos levar a ter reverência a Deus. Nós precisamos entender que a igreja, nós somos morada de Deus e tem que a presença de Deus ela tem que ser reverenciada, tem que ser adorada. Nós podemos ver aqui também que em Efésios capítulo 2, versículo 22 vai dizer: por meio deles, vocês também estando sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito, né? Por meio deles, vocês também estão sendo edificados com parte dessa habitação aonde Deus vive. Nós estamos sendo edificados. Em Êxodo capítulo de número 3, versículo 5 vai dizer: não se aproxime mais. O Senhor advertiu: tire a sandália dos seus pés, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Meus amados, nós temos que viver uma vida de reverência. Nós precisamos entender que Deus está conosco a todo momento e que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o soberano e que nós temos a honra de ser a habitação do Rei dos Reis. Nós somos o palácio de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos aqui a habitação de Deus através do seu Espírito e nós temos que ser reverentes a Ele, nós temos que ser obedientes a Deus. Ainda lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 vai dizer que quando entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal que apresenta ofertas a Deus sem pensar. Nós precisamos, meus amados, entender isso. Sermos levados a ter um temor a Deus,
né? Respeitar e entender que nossa vida tem que ser uma vida de adoração a Deus. A nossa vida tem que ser um verdadeiro culto racional a Deus. Entender que o Deus dos deuses, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele habita dentro de nós. O mesmo Deus que operou maravilhas é o mesmo Deus que está conosco. Você precisa entender que esse Deus todo-poderoso está em ti e que Ele está contigo. E você não precisa temer, que você tem o Senhor dos Exércitos habitando dentro de você. Isso é maravilhoso. Nós também podemos entender que o Espírito Santo, ele quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Isso é maravilhoso. Ele quer ensinar a igreja, ele quer nos moldar, nos ensinar que nós somos justamente instrumentos da ação de Deus aqui na terra. Em Efésios capítulo 3, versículo 10 vai dizer: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas de sabedoria divina. Deus quer usar a igreja. Ele quer usar a mim, ele quer usar a você para mostrar a todos as suas muitas formas de sabedoria. Deus quer usar a mim e a você. Nós precisamos deixar com que Deus nos use. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele venha nos usar, né? E nós também podemos ver que Deus, ele tem um trabalho para cada servo seu na grande obra da evangelização do mundo. Deus tem um trabalho para mim e para você. Você sabe que você foi comissionado para uma função. Deus tem uma grande obra colocada em suas mãos. E você sabe que você tem um chamado para isso, e você precisa deixar com que Deus ele te ajude a cumprir esse chamado. Para que o Espírito Santo de Deus te ajude a cumprir essa missão a qual Deus colocou em suas mãos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem, né? Nós vemos a palavra de Deus dizendo isso. Quando saiu de casa, deu instruções a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Está lá em Marcos, não me lembro muito bem a passagem, isso daqui, mas realmente Deus nos deu função. Antes dele pegar e ir aos altos céus, ele disse que nós devemos então pregar o evangelho a toda criatura, que nós devíamos também fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus colocou a obra da evangelização na minha e na sua mão para que nós possamos cumprir. Mas também não nos deixou sozinho, né? Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar a cumprir essa missão. Por isso que é importante com que nós tenhamos intimidade com Ele, estar com nossos ouvidos atentos às instruções do Espírito Santo, porque Ele que nos ajuda a perseverar, a cumprir a missão a qual Deus colocou em nossas mãos, né? E nós temos aqui essa ilustração justamente desse filho do homem ali, a qual se refere que é Jesus, a qual ele foi fazer uma longa viagem. Nós vimos em João capítulo 14 que Jesus ele iria à casa do Pai preparar morada. Preparar aposentos para mim e para você, mas que em breve ele voltaria. Mas enquanto ele voltasse, ele deixaria um que é o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que é quem nos auxilia a cumprir as missões. Jesus passou 40 dias após ser ressuscitado, após ressuscitar e passar instruções para os seus discípulos, para os seus apóstolos, de como deveria fazer, de como a igreja deveria se comportar. Então ele nos deixou instruções de como nós deveríamos viver. Nós precisamos conhecer essas instruções e aplicá-las em nossa vida, porque ele vai voltar e ele já está voltando. E quando ele voltar, é necessário com que ele nos encontre realmente fazendo aquilo com que ele colocou em nossas mãos. Um dia todos nós teremos que prestar contas a Deus. E Jesus nos deu a instrução, ele nos deu então condições e subsídios para que nós possamos, como habitação de Deus, concluir a obra que ele colocou em nossas mãos, que é o próprio Espírito Santo. Nós precisamos cumprir a nossa missão e entender que Jesus, com que Deus tem a nossa missão na nossa obra da evangelização. Nós precisamos praticar e fazer com muito amor e com muito zelo a obra de Deus. Isso é maravilhoso. É Deus falando conosco, nos alertando que Ele está voltando, que nós precisamos estar com a mão no arado e cumprindo a missão a qual Ele nos destinou. Glória a Deus. Meus amados, agora vamos ao tópico de número 2. Meus amados, a lição ela está realmente aqui, ela está surpreendendo, porque há uma profundidade muito grande aqui do conteúdo. Nós estamos apaixonados pelo conteúdo da lição de hoje
E o tópico 2 vai falar a respeito, os samaritanos opõem-se à construção do templo. O subtópico de número 1 vai dizer que entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Nós já sabemos a respeito da história de Israel, que após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Passou-se então a ter o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte composto por 10 tribos, e tendo sua capital a cidade de Samaria. O reino do sul agora é composto apenas por 2 tribos, que é a tribo de Judá e é a tribo de Benjamim. Então o reino do sul é a tribo de Judá, é o reino de Judá, e o reino do norte era o reino de Israel, a qual sua capital era Samaria, e a capital, no caso do reino do sul, de Judá, era a própria Jerusalém. Então nós vemos isso, que também nós vimos que com o tempo passou, o reino do norte foi levado cativo para a Síria. E quando isso aconteceu, o imperador, o governador assírio, então ali, ele manda para Samaria então alguns povos, uns povos pagãos, para habitar aquela terra, para habitar aquela região. Passado-se algum tempo a mais, nós vemos então que Israel agora, que Judá, agora o reino do sul, é levado cativo para a Babilônia. Os samaritanos já estavam ali presentes, Nós podemos entender que na região da Samaria ali, eles já estavam ali presentes naquele lugar. E esse povo samaritano era justamente um povo pagão, que agora quando se misturou com o povo do Reino do Norte, que também era um povo que na sua origem era um povo que servia a Deus, era o povo escolhido de Deus, mas que com o tempo deixou com que a idolatria adentrasse dentre eles, e agora ele começou a ter uma mistura. Esses povos pagãos vieram, passaram a se relacionar então com os israelitas do Reino do Norte, e ali passou-se então a ter uma poluição muito grande religiosa. Por quê? Esses povos que estavam ali, até mesmo quando o pessoal voltou do exílio da Babilônia, lá na Samaria, eles continuaram adorando os deuses deles, mas também, como eles tinham influência dos israelitas que estavam lá antes, que conheciam o Deus de Israel, eles adoravam os deuses deles, mas também temiam o Deus de Israel. A gente pode ver então mais ou menos de como são os samaritanos. A gente vê um pouquinho deles também até no Novo Testamento, que quando eles iam da Galiléia para a Judéia, eles contornavam para não passar por dentro de Samaria. Essa grande divisão, essa grande posso dizer assim, diferença que tem entre judeus e samaritanos. Eu estava pesquisando um pouco sobre o assunto e eu acabei vendo também que os samaritanos, claro, eles ainda existem, e algo me chama muita atenção, porque eles têm uma religião própria, que é o samaritanismo, onde eles são poucos, se não me engano até menos de 1000 pessoas que são os praticantes. Eles também seguem ali algo muito próximo ao judaísmo, eles seguem justamente a Torá. A diferença entre eles e o pessoal judeu e o povo judeu é que eles não reconhecem a importância de Jerusalém, Eles não entendem, eles não aceitam o fato de Jerusalém ali ser a capital do povo de Deus, então eles ignoram Jerusalém, mas continuam praticando as mesmas práticas ali que o povo judeu também fazia. Então é uma curiosidade bastante importante sobre os samaritanos. Mas quando o povo de Israel ele volta, então o povo de Judá volta então para Israel, para Jerusalém, nós vimos então que os samaritanos eles estão ali presentes. A gente vê no tópico 2, no subtópico 2, que os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Eles tentam fazer com que o povo de Judá desista então justamente de construir o templo do Senhor. E por um certo tempo, eles até conseguiram fazer isso. Diz assim a lição: a maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Meus amados, então ali quando aconteceu, eles viram aquele evento quando houve a cerimônia dos alicerces, se alegrou. Nós vimos que a alegria deles ali chegou aos ouvidos das nações vizinhas, e os samaritanos então ouviram o que tinha acontecido. Eles viram então aí que os alicerces foram colocados. Nós sabemos que eles então se ofereceram para estar ajudando na reconstrução, mas os líderes de Judá não deixaram com que isso acontecesse. Sabiam que eles eram um povo pecaminoso, sabiam que eles eram um povo que adoravam outros deuses, não deixou com que esse povo idólatra participasse então
justamente da reconstrução do templo do Senhor, que era um lugar sagrado. Eles não deixaram com que algo pagão ou algo profano fizesse parte da reconstrução do templo de Deus. E com isso, claro, nós podemos ver agora, contestar com que a máscara dos samaritanos caíram. Por quê? Eles se ofereceram, pareciam que era algo bom, algo que eles queriam fazer para estar ajudando realmente, né? A primeira impressão que se tem é justamente sobre isso, mas quando é negado a eles o acesso a isso, podemos ver com que o intuito que eles tinham não era um intuito muito bom. Por quê? O que eles fazem? Eles agora se enfurecem, mandam uma carta, vão de encontro ao rei Medo-Persa, no caso aqui é o rei Artaxerxes, e levanta algumas calúnias, né? Levanta algumas questões ali contra o povo de Judá, dizendo, por exemplo, que se o rei deixasse com que eles reconstruíssem as cidades, por exemplo, eles se rebelariam contra o rei e deixariam de pagar impostos. Eles fariam com que eles fizeram com que o rei achasse, por exemplo, com que o povo de Judá, eles reconstruindo Jerusalém, eles seriam uma ameaça para o próprio rei. E o rei dá ouvidos a eles e o rei acaba então mandando parar a obra, né? O rei então busca no livro das crônicas ali, assim como esses inimigos samaritanos, os líderes deles, disseram para ele fazer, e viram que por um tempo Israel ele era um povo ali que era independente, que não dependia de outros povos, e isso fez com que o rei se sentisse ameaçado. Então nós vemos um pouquinho a respeito disso. Um ponto importante a gente entender também agora é justamente isso, que nós temos que vigiar, estarmos atentos que nem todo mundo que se coloca, se apresenta como se fosse alguém para ajudar na obra, está com o intuito de ajudar, muitas vezes para atrapalhar. Nós temos que entender que na obra de Deus, para estar envolvido na obra de Deus, ter suas funções, precisam ser pessoas que estejam realmente convertidas, pessoas que realmente querem fazer a obra de Deus e que têm amor pela obra. Nós temos hoje, nos dias de hoje, algo que nos preocupa muito, o fato de pessoas infiltradas dentro da obra de Deus, mas não com o intuito de ajudar. Pessoas que mais atrapalham do que ajudam, pessoas que geram divisões dentro da igreja, pessoas que geram discussões, pessoas que tentam ali anular e desmerecer algumas doutrinas que são colocadas, pessoas que tentam anular os marcos, né, do verdadeiro culto a Deus, pessoas que estão tentando ali fazer com que a verdadeira doutrina seja colocada por terra, e assim estão atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Mas a obra de Deus não para, porque Deus está sempre nos despertando a estarmos vigilantes e a colocar sempre a mão no arado. E é isso que Deus está nos fazendo nesse trimestre, nos despertarmos, colocarmos a mão no arado, estarmos vigilantes, a renovarmos o nosso altar e a construir, a não desistir de fazer a obra de Deus, porque Satanás ele vai enviar dos seus. Ele vai enviar dos seus para te fazer desistir de tirar a mão do arado. Se Deus colocou uma obra na sua mão, você precisa realmente voltar a fazer a sua obra. Não desista, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Agora vamos ao tópico de número 3. Meus irmãos, agora esse terceiro tópico está fantástico. O tema é como se explica a falta de resistência dos judeus. Nós vemos aqui então no subtópico de número 1 que os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. Nós vimos aqui algo bastante importante, que diz assim na lição: uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época que assinara o decreto da construção do templo. Meus amados, nós temos que entender isso. E quem deu a ordem de reconstruir o templo ou de construir o templo foi o próprio Deus. Foi o Rei dos Reis, não há autoridade maior do que o nosso Deus. Quando Ele nos manda fazer, nós devemos fazer. E Deus então usou, nessa época, através do despertamento, o rei Ciro para assinar justamente essa autorização. Deus ainda usou a autoridade local maior, e para que pudessem então assinar, dando para eles o que? Legalidade para que eles pudessem fazer aquilo. Então eles tinham que entender isso, porque além do próprio Deus, do Todo-Poderoso, então, ordenar a eles que fizesse isso, Deus ainda usou a autoridade maior na época, na terra, para que também pudesse então validar essa autoridade. Não que Deus precise, com que o homem venha validar, mas Deus usa o ser humano para isso também.
O que acontece então? Nós vimos agora no tópico de número, subtópico 2, que os judeus deveriam ter recorrido a Deus, né? Eles ouviram ali antes o que o rei Assuero mandou fazer e se calaram, né? E que diz assim na lição: toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Parece que o povo ali estava atemorizado, né, a respeito ali da questão da obra, e se esqueceu de quanto Deus, né, fez maravilhas no meio deles. Quando Deus dava uma missão, Deus também dava garantia de que a missão seria cumprida. Nós temos alguns exemplos aqui na Bíblia que serão citados na lição da provisão de Deus. O povo sendo direcionado por Deus, quando o povo é obediente a Deus, quando o povo faz aquilo com que Deus coloca em suas mãos, quando o povo não retrocede, Deus garante a vitória. Deus colocou uma missão na sua mão, minha irmã. Deus colocou uma missão na sua mão, meu irmão, colocou uma grande obra para você fazer, continua, não desista, por mais que tentam te desanimar. A autoridade maior é Deus, Ele colocou, Ele vai te dar condição para cumprir essa missão. Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, aqui, nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com que Judá, né, o que já havia feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Então, no tempo do rei Ezequias, conhecemos muito bem essa história, né, a qual o reino assírio, o império assírio, ali vai ameaça o povo de Judá, e dizendo que ia fazer com eles exatamente como fez com o reino do norte. Já conversamos sobre isso, né? E derrotaram eles e levaram eles cativo para a Síria. E nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados. Né? O rei ele fez a atitude correta. Uma situação como essa, nós temos que orar, que buscar o Senhor, buscar em Deus a resposta para o que está acontecendo. E quando o rei Ezequias se prostrou ao Senhor, apresentou a causa dele ao Senhor, o próprio Deus proveu o livramento para eles. E olha que lindo, né? Como a própria Bíblia disse aqui, né? Nesta hora do perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Deus ouve a sua oração. E neste momento a gente vê então também, né, que Deus, no caso aqui, ele enviou um anjo e o anjo inferiu o arraial dos assírios. E olha quantos, 185 mil soldados foram feridos e tiveram que reconhecer que somente o Senhor é Deus. Que o Deus de Israel guarda, que o Deus de Israel ama, que o Deus de Israel protege o povo dele. Deus nos ama, Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus está conosco. Nós temos que confiar em Deus. Quando vir a adversidade, apresente a Deus a sua causa, porque Deus ele vai te dar condição para cumprir a missão que Ele colocou na sua mão. Né? E no B aqui, o segundo exemplo, nós temos também a respeito do rei Jeosafá. Né? É bastante conhecida essa passagem. Né? Ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Ver o texto em 2 Crônicas, né, que a gente já viu lá. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Meus amados, olha que maravilha a gente vendo isso, né? Que aí o rei convocou o povo a ir para a oração e buscar a Deus. E Deus, então, derrotou mais os inimigos aqui, sem o povo inclusive, né? Sem o povo inclusive precisar lutar. Nós estamos em um tempo onde o inimigo é invisível, um tempo de pandemia. Nós somos aqui de Joinville, Santa Catarina, e nesse tempo o nosso pastor presidente, assim como o rei Jeosafá foi despertado e levado por Deus a levantar um exército, a dobrar o joelho no chão e orar, repreendendo esse mal. Nesse momento Deus está despertando líderes para repreender o mal. Nesse momento Deus está despertando a igreja para repreender o mal. É necessário com que nós, de joelhos dobrados, nós entendamos que colocando nas mãos de Deus as nossas causas e entendendo que Deus tem o controle de tudo, que Deus nos dará a vitória.
quando nos colocamos na presença de Deus e confiamos nele, a nossa vitória ela é garantida. Deus tem vitória para a sua vida, mas coloque nas mãos dele. Entenda os propósitos dele em tudo. Assim você alcançará a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. E no terceiro aqui, subtópico, o motivo da falta de resistência dos judeus era a ordem espiritual. Olha só, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotavam, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Olha que legal, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, né? O Zorobabel estava confiando na própria força, estava confiando no próprio braço, né? E quando a gente confia na nossa própria força, nós falhamos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, ou seja, está falando do nosso próprio braço, né? Muitas vezes nós achamos que nós não somos capazes de fazer algo, né? Mas esquecemos que aqui é Deus quem nos capacita. E muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo a obra quando é Deus que está agindo. E Zorobabel precisava entender que o quê? Quando acabasse as forças dele, quando acabasse as limitações, chegasse no limite, Deus agiria fazendo o impossível, até mesmo usando ele para Deus fazer o impossível para poder abençoar o seu povo. E também vemos aqui que Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estavam com suas vestes manchadas. Esse fato tirou de toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma consciência pura. Meus amados, nós temos que entender isso, né? Josué que estavam com suas vestes manchadas. Vestes manchadas é que representa pecado, né? E ele precisava então ali confessar o pecado, ele precisava então ser perdoado. Ele apresenta a Deus então a sua confissão, ele tem essa revelação de que isso poderia acontecer, mas que Deus havia perdoado. A partir do momento que a nossa consciência, com que a nossa consciência agora está pura, nossos pecados estão perdoados, nós voltamos a ter o que? A ação espiritual de Deus na nossa vida. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos então confessar para Deus e pedir para Deus o perdão. Nós devemos, além de tudo, vigiarmos para não cairmos em tentação, mas pedir para Deus que Deus também nos dê graça para que isso não venha acontecer. Quando nós fazemos isso, nós somos autoridade espiritual. Deus não vai agir enquanto você estiver em pecado. Deus ele quer te perdoar, mas confesse a Cristo o seu pecado, que Ele está disposto a estar te perdoando. Não apenas a te perdoar, mas te usar, porque você precisa estar purificado. Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, é necessário com que nós esvaziássemos de nós mesmos, desfizéssemos a nossa própria vontade, para que a vontade dele possa ser em nossa vida. E agora vamos ao tópico de número 4, que é o nosso último tópico da lição. Gente abençoada, chegamos agora no tópico 4, a parte final da nossa lição. E tem como tema esse tópico justamente a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram uma obra. O subtópico 1 fala a respeito da tristeza dos judeus. Sabemos que os judeus então começaram a obra totalmente motivados, animados, empolgados. Em unidade eles foram se esforçando para que as coisas acontecessem, renovaram o altar, fizeram aquela grande festa quando os alicerces foram colocados. E isso fez com que o nome de Deus fosse glorificado. As pessoas viam que Deus estava ajudando eles. Agora, com o cessar, agora com esse decreto de Artaxerxes, com o povo abaixando a cabeça, a tristeza veio sobre eles. E agora vem a pergunta: e agora? Aonde estava o seu Deus? Né? A gente vai ver agora no subtópico 2 que os samaritanos se alegraram, né? A alegria dos samaritanos com essa situação. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Eles se alegraram de uma forma que não tem como descrever. Talvez a mesma alegria com que os judeus fizeram aquela cerimônia quando os alicerces foram colocados, provavelmente os samaritanos fizeram uma festa tão grande ou maior quando eles tiveram que cessar essa obra. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação, porém o gozo dos ímpios é de pouca duração. Eles comemoraram a tristeza de Israel. Eles comemoraram aquela pequena queda de Israel.
Mas nós sabemos que o inimigo ele pode comemorar a sua derrota, ele pode comemorar que você caiu, mas saiba que a vitória ela vai vir da parte de Deus. A felicidade daquele que está te causando mal, a felicidade daquele que está te prejudicando, ela vai durar muito pouco, porque Deus irá te levantar. O cair é do homem, mas o levantar ele vem de Deus. Nós podemos ver aqui justamente no caso de Salomão, que a alegria dos filisteus duraram um pouco, que eles haviam ali prendido Salomão, mas acabaram presenciando uma amarga derrota, porque Deus encheu Salomão do Espírito Santo de Deus. E voltando às forças de Salomão, Salomão, em seu último ato de vida, derrotou seus inimigos. Deus ele vai te renovar. Deus ele vai te fortalecer. Os seus inimigos terão que contemplar o que Deus vai fazer na sua vida. Você precisa confiar em Deus, que esse momento difícil vai passar. E o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vitória. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Eles comemoraram a morte de Jesus, né? Comemoraram justamente os sacerdotes que eles fizeram, os mesmos que alugaram Judas, que compraram Judas, eles comemoraram justamente o que? A morte de Jesus. Acharam que tinham vencido o mestre, acharam que ali tinham matado o mestre, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E a partir da ressurreição de Jesus, aqueles a qual esses sacerdotes tentaram calar, tiveram que presenciar Deus agindo na vida deles, e a igreja crescendo cada dia mais. O cristianismo crescendo cada dia mais, até chegar nos dias de hoje. E esse crescimento irá continuar, de vitória em vitória a igreja vai avançar, até que o Senhor Jesus venha para buscá-la. Glória a Deus, meus amados. Nós precisamos crer nessa vitória em nome de Jesus. Nós precisamos crer que Deus está conosco, que Ele irá nos dar a vitória. Nós temos que perseverar, deixar com que o Espírito Santo de Deus nos conduza até a coroa de vida eterna. Glória a Deus. A gente vai ver também agora no subtópico 3 o desânimo dos judeus. Agora vamos ver esse ponto aqui. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra o crente. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Agora, com o decreto, eles se desanimaram. Só que com isso, muitos acabaram ali realmente se entregando ao desânimo. Nós acompanhamos agora o que está acontecendo conosco, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, aonde nós fomos impedidos, por exemplo, por um tempo de estarmos cultuando, de estarmos indo ao culto. Devido à quarentena, algumas restrições, algumas portarias, alguns decretos foram levantados, impedindo o povo de pegar e ir para a igreja. Nesse período, há muitos, por exemplo, que desanimaram a tal ponto que perderam até mesmo a vontade de estar indo para a igreja. Porém, há muitos que aproveitaram um tempo como esse justamente para revelar a sua vontade. Já estavam indo por obrigação e não mais apenas por desejo, por vontade. Usaram agora essa situação como desculpa para poder pegar e ficar em casa. Eles desanimaram. E o desânimo é justamente uma das armas que Satanás mais usa no dia de hoje. Ele tenta te desanimar de cumprir a sua função. Ele tenta te desanimar de você pegar e ir para o culto, para que você possa não cumprir a missão a qual Deus colocou na sua vida. Nós devemos justamente lutar, contra esse desânimo em nome de Jesus. Buscar em Deus força, entender que é Deus que nos fortalece, estar juntamente com a igreja, estar em comunhão, porque a comunhão com a igreja muitas vezes nos coloca de pé. Quantas vezes você sai triste de casa, mas quando chega na igreja, você se alegra na presença de Deus e volta para casa renovado. Nós precisamos entender isso. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir o templo. Quantas vezes as pessoas ali, quando vê uma diversidade,
Deus colocou algo na mão dela para estar fazendo, mas algo aconteceu, a adversidade veio, a primeira conclusão que ela pensa, não era o tempo de Deus para que isso acontecesse. Era Deus que queria que isso fosse assim. E não busca em Deus realmente a orientação, na verdade, se era isso que estava acontecendo, e isso se torna motivo para que abandone a obra, abandone aquilo que Deus colocou em suas mãos. E um outro ponto aqui importante é que outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Muitos agora abandonaram os seus trabalhos que tinham na igreja. Muitos abandonam os seus trabalhos a qual Deus colocou nas suas mãos e usam desculpa que agora vai se dedicar à casa, vai se dedicar à família, vai se dedicar ao trabalho, que agora é o momento de se fazer isso e abandona realmente a obra de Deus. Muitos usam isso como desculpa. Satanás tem colocado isso no coração de muitas pessoas, infelizmente. Pessoas que têm abandonado a obra para pensar em si próprio. Mas nós veremos também que isso vai gerar consequências, né? Outros chegam a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Pessoas que deixam de orar, pessoas que deixam de ofertar, pessoas que deixam de dizimar. Só vou dar aqui um pequeno spoiler. Esse povo passou por tudo isso. Eles viveram tudo isso, né? Eles tomaram essa decisão de não lutar para poder pegar e apresentar ao rei Assuero, ali no caso, o rei Artaxerxes, a posição de que era Deus que tinha ordenado a eles, que eles deveriam continuar, não deveriam desistir. Eles se deixaram então ser levados pela situação e se desanimaram. Deixaram de contribuir com a casa de Deus. E quando isso aconteceu, meus amados, eles trabalhavam, ganhavam o seu salário, mas o seu salário não dava nem para manter um mês. O seu dinheiro não rendia. A prosperidade não ficava, eles trabalhavam dobrado, parecia que as suas despesas aumentavam, a sua produção não fluía como deveria fluir. Quando nós contribuímos com a casa de Deus, quando nós fazemos a obra de Deus com amor, não deixamos com que o desânimo tome conta na sua vida e nos tira do propósito de Deus. Deus ele abençoa a nossa vida. Nós podemos ver também, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Mesmo em meio a esses que desanimam quando estão no meio da dificuldade, Deus ainda tem dos seus, que oram a Deus pelo despertamento, que oram a Deus por um renovo espiritual, que não deixam de colocar a mão no arado, que estão dispostos a estar ajudando o próximo. Eu creio que estou falando com alguém nesse exato momento que está fazendo isso, que está se colocando na presença de Deus para ajudar ainda mais, que está buscando a Deus por um despertamento espiritual, para que Deus possa renovar o seu povo e cumprir as suas promessas. Alguém que sabe que Jesus está voltando e que precisa estar de pé e ajudar a muitos irmãos que estão desanimados a se levantar. Eu oro a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu oro a Deus pela sua vida, minha irmã, que está assistindo essa aula, essa pré-aula nesse dia de hoje. E peço com que Deus derrame das suas graças, das suas bênçãos, das suas unções, para que você possa estar sempre cheio da presença dEle. Para que juntos nós podemos romper contra as portas do inferno, pregando o Evangelho e anunciando a salvação. Em o nome de Jesus. Amém.